O bate-papo agora é com o candidato a prefeito de Cristal. O nome dele é Davi Gama, Davi Oliveira da Gama, do PSB, sob o número 40. O vice é a Thelma Krieger, Thelma Denise Velli Krieger, também do PSDB. As coligações é PSB e PSD, a força e o coração da nossa gente. Nós faremos um bate-papo durante 20 minutos com o Davi. Não utilizarei manifestações das redes sociais que estão chegando, do YouTube, do Facebook, onde nós estamos ao vivo, também no aplicativo. E nós gostaríamos que você compreendesse isso, porque eu quero dar tratamento igual para todos os candidatos que aqui cruzam. Nesse momento, então, estou com o candidato Davi Gama. Davi, nos primeiros minutinhos, eu quero que tu te apresente à nossa comunidade. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Fábio. Bom dia a toda a comunidade que nos assiste. É uma grande satisfação poder ter esse espaço para poder falar para o ouvinte um pouco da nossa história. Eu sou vereador reeleito de Cristal, há segundo mandato. Fui secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural durante praticamente 5 anos. Estou concorrendo a prefeito, junto com minha vice Thelma, e temos uma história política que, nesse momento, passa por essa eleição. E temos a convicção, Fábio, assim como as pessoas que estão nos ouvindo, que têm nos acompanhado na rede social, que têm acompanhado a campanha, que nós somos uma opção construída, sólida, real, em cima da realidade e as possibilidades que nós temos em Cristal para fazer uma diferença muito grande nessa eleição. Que bom. Davi, vamos iniciar então pelo tema. Tu foi secretário, então vou pegar o tema. São vários temas que eu vou falar contigo sobre agricultura, pecuária. Eu fico tão feliz que Cristal está desenvolvendo algumas coisas legais. Eu, inclusive, tenho um amigo lá que é produtor de melancia também, que seguido participa comigo aqui, agora de brócolis. Me fala um pouquinho da agricultura, da experiência tua e o que você, como prefeito, a partir do dia 1º, caso eleito, faria para atender o nosso produtor rural. Fábio, eu tenho uma fala muito clara a respeito da agricultura e eu divido, o agricultor hoje é um dos nossos maiores empresários do Cristal, hoje é o agricultor. Quem gera renda, quem gera emprego, quem produz hoje no Cristal, a maior parte da arrecadação do Cristal ela é tomada através da agricultura. E o poder público, a gestão, ela tem a obrigação de atender às demandas do agricultor. E essas demandas, para mim, trabalhei junto aos agricultores durante praticamente 5 anos, eu digo muito tranquilamente, principal incentivo hoje que o produtor precisa, principal atendimento são os acessos e as estradas. Qualquer município hoje que tem vínculo com a agricultura, que a agricultura é o carro-chefe, como é o caso de Cristal, toda e qualquer política que nós vamos falar, podemos falar de agroindústria? Devemos. Podemos falar de incentivos? Devemos. Mas tudo isso parte do princípio de que a estrada ela precisa ser prioridade em um governo. Eu, como prefeito, tenho compromisso com as pessoas que me conhecem, tenho compromisso com os agricultores que me conhecem, que conhecem o meu trabalho, que nós vamos cuidar das estradas, não de forma aleatória, Fábio, não de uma forma esporádica, mas de uma forma organizada, onde nós vamos ter um calendário por região, onde nós vamos ter uma organização prática e aplicável de acordo com a época que tem que ter, para que nós não passemos como está acontecendo hoje. Hoje, se nós formos ver, Fábio, um exemplo, nós temos um grande produtor hoje na divisa aqui com Camaquã, que exporta, prepara gado para exportação, e ele hoje sai em média de 6 mil bois para exportação. E há poucos dias nós vimos ele que não tiveram acesso para fazer esse transporte. Assim como o pessoal, temos problemas do Capão da Cinza, temos problemas nas estradas da costa do Camaquã, nós temos muitas estradas em Cristal hoje. Talvez o acesso principal que leva às escolas está perfeito, mas problemas de produtores que nos procuraram ao longo do tempo, e isso é uma visão clara que nós temos. Temos grandes projetos para a agricultura, nós vamos restabelecer hoje o programa de incentivo ao calcário, correção de solo, nós precisamos reestruturar e dar uma potencialidade às agroindústrias de Cristal, que nós temos, muitas estão em atividade, mas também patinam, mas principalmente o meu discurso tem sido incansável, Fábio. Estrada, e vou usar um termo que eu tenho usado, uma das formas de uma gestão avaliar sua condição diante da estrada não precisa o produtor pedir para arrumar sua estrada. O Cristal, como toda a nossa serra aqui, nosso material aqui todo aqui, vai até a Barra do Ribeiro, nós temos grande produção de mato, eucalipto, e há um questionamento muito grande sobre o tamanho dos caminhões que hoje circulam nas nossas estradas. Como você pretende fazer, por exemplo, para essa logística funcionar também no Cristal?
Parcerias. Hoje, lá em Cristal, Fábio, nós temos uma questão muito clara. Principalmente a estrada principal, ela consegue ser mantida pela parceria das empresas. O que o poder público tem que ter em mente? A empresa que trafega nas nossas estradas e causa esses estragos, digamos assim, maior pela questão de peso, essas empresas elas vão até o limite onde ela cause prejuízo para a comunidade. Esse limite ele é estabelecido pelo gestor. O gestor que tem que entender o exato momento em que se a empresa ela está reutilizando nossos acessos e ela está causando algum tipo de prejuízo, o gestor tem que ter a preocupação e a capacidade de buscar parceria, o diálogo, de uma forma onde isso não comprometa o tráfego, né, que dos nossos, digamos assim, dos nossos munícipes, que são os nossos contribuintes. E desse pequeno produtor rural, que eu vejo assim, que é aquele que precisa, daqui a pouco, de uma cunha, da prefeitura, da Emater, para ajudar a colocar esse produto no mercado local ou no mercado regional. Como a prefeitura pode atuar nisso, Davi? Por exemplo, quando nós fomos secretário, na época do governo Fábia, nós tínhamos a Feira do Produtor Rural na praça, que incentivava, o produtor viria, né, assim que tivesse o produto para a praça, a prefeitura organizava a logística. Nós tínhamos produção incentivávamos com transporte a produção de pepino, os produtores que vendiam para conserva. Nós conseguíamos desenvolver o PA, que nós comprávamos, atendíamos 388 famílias na época, né? Nós tínhamos um grande incremento do PENAI e nós tínhamos toda uma logística, Fábio, em torno daquele produtor, como nós temos alguns em Cristal, que ele quisesse, vou simplificar para você entender. A prefeitura hoje é difícil para o gestor colocar uma condição de produção, ela colocar sobre o produtor. Mas quando o produtor decide desenvolver uma atividade, a prefeitura deve entrar como ela apoiadora, como incremento e como incentivo. Então, essa política de incentivo ao produtor, ela tem que estar disponibilizada pelo gestor. O que não se pode acontecer é, como nós vimos agora há poucos dias, e vou dar um exemplo em Cristal, que o produtor de pepino parou de produzir porque a prefeitura não conseguiu mais dar o transporte para ele até a empresa. Então, são exemplos que eu tenho dito para as pessoas. E somado a isso, Fábio, eu tenho cansado de falar isso, né, usando um termo, né, de equiparação. Eu estou falando incansavelmente. Nós vamos propor um governo, uma gestão participativa. Eu serei um prefeito que nós vamos conversar com o produtor, nós vamos ouvir o produtor, entende? Como tu vê a situação de Cristal ser dividido, estou falando do produtor rural, né? Sim, sim. Como tu vê Cristal ser dividido por uma praça de pedágio? Problema sério. Ontem eu fui na região de lá do pedágio, tá? E o prejuízo que o pedágio causa para Cristal, Fábio, é enorme. O que acontece hoje? O nosso produtor rural que fica ao lado sul, que é o lado de São Lourenço, sim, e se ele tiver que pagar os R$40 de pedágio hoje, o que acontece? Ele sai do pedágio para não pagar e vai a São Lourenço fazer compras. E sem falar que isso encarece a própria produção de quem tem que vir. E qual o papel da prefeitura daqui para frente? Porque nós vamos ter uma renovação de concessão daqui a 2 anos. Davi. Exatamente. E ontem eu vou usar um termo que eu usei ontem. O gestor hoje, preocupado com essa situação, ele não pode se acomodar somente com o não da concessão em dizer que não tem hoje passe livre. Eu serei um prefeito, Fábio, que vou lutar por isso, e se eu ouvir da concessionária que não dará passe livre para os nossos moradores de Cristal uma vez, eu irei a segunda vez. Se eu ouvir a segunda, eu irei a terceira. Essa luta ela tem que ser incansável do gestor. Nós não podemos, porque nós tivemos em um tempo bem próximo que existiu a concessão das placas para que tivesse passe livre. Por quê? Foi articulação, foi diálogo, foi construído. Então isso é possível. É fácil? Não é fácil, mas requer dedicação. Por quê? O pedágio hoje ele separa Cristal, inclusive, tanto o produtor quanto o consumidor. Davi, uma estrutura da prefeitura. Vamos falar um pouquinho sobre gestão. Como é que tu vê a questão da gestão? O que você, como gestor da prefeitura, quer fazer nos próximos 4 anos sobre a organização da prefeitura, finança, transparência e uma articulação para melhorar a questão até de receitas próprias, essas coisas? Cristal, Fábio, passou por um momento, assim como todos os municípios, nos últimos anos, passou por um momento muito bom financeiro. Tá? Este momento ele deu condições dos municípios, né, terem recurso, digamos assim, favorável, positivo, né? Uma das questões que eu tenho claramente dito, nós precisamos, quando se fala organização de gestão, nós precisamos mudar a forma de fazer gestão em Cristal. A gestão em Cristal hoje ela é feita, eu digo isso com muita transparência, ela é feita de cima para baixo, decisões que são tomadas de gabinete para a comunidade. Eu vou inverter essa ordem, Fábio. Eu serei o prefeito que vou tomar as minhas decisões de acordo com o meu cliente, que é a comunidade. A forma como vai ser tratado, a organização de serviços,
a captação e a realocação dos recursos que nós teremos, nós vamos fazer uma ordem inversa, porque a gestão hoje de Cristal, ela viveu um momento muito favorável positivamente, mas nem todas as decisões que foram tomadas, elas contemplaram o munícipe. Então eu tenho um grande desafio, que é nós organizarmos a gestão de Cristal, e aqui estou falando, por exemplo, o serviço prestado pela Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, o poder hoje público que tem no seu cliente um distanciamento, nós vamos reduzir esse distanciamento, e isso passa pela condição de gestão. Falando um pouco de gestão, nós precisamos entender que a forma como faz gestão, Fábio, ela é o perfil do prefeito. O prefeito que tem essa capacidade, né? É o gestor máximo que vai incrementar. E o meu perfil de gestão vai ser um perfil de gestão inverso, porque eu acredito muito na gestão participativa feita de baixo para cima. Essa questão, por exemplo, a questão da saúde, todos os municípios têm tido assim, uma demanda aumentada em função de compromissos que as prefeituras estão assumindo. Como é que é a questão, por exemplo, da saúde? Cristal é centralizado, descentralizado? Tem estrutura, por exemplo, para levar as pessoas para onde precisa? Farmácia? Como é que tu vê a tua futura administração nesse quesito? A saúde hoje ela é uma prioridade em qualquer município, né? Porém, alguns serviços eles serão prioridade de cada gestor. Hoje nós temos uma realidade em Cristal, uma cidade considerável pequena em número de habitantes, mas nós temos em Cristal hoje um serviço de saúde que ao longo de muitos anos foi trabalhado e realizado assim, um trabalho constante para que nós tivéssemos um aperfeiçoamento. Por exemplo, quando você fala de transporte, historicamente se tem esse transporte, né? É um fato que vem sido mantido. Medicamentos, e agora eu vou usar a fala que é uma das marcas do nosso governo. Por que é uma marca? Porque é o que eu ouço da comunidade. Fábio, eu tenho usado dentro do nosso plano de governo, de nossas falas, exatamente o que nós colhemos da comunidade. Os anseios da comunidade têm sido as minhas falas. Por quê? Porque eu vou voltar de novo. O meu cliente é a comunidade. É para ele que eu tenho que desenvolver um trabalho que seja de excelência. Hoje nós falamos muito na saúde em números, mas eu prefiro confiar no meu cliente. A excelência de um governo, ela passa pela opinião de quem está sendo atendido. Os atendimentos, a quantidade de medicação, se ela está suprindo a falta, a necessidade enquanto falta, a questão muito importante dos atendimentos, a questão das quantidade de exames, tempo de exames, se está pagando o exame, se não está pagando, esses indicadores, para mim, serão o norte do meu governo. Não tem como eu falar de saúde hoje, na realidade que nós temos, se o aposentado ele precisa comprar a medicação para pressão alta. Não tem como eu falar hoje de saúde se nós não entendemos que se o meu cliente, e eu digo meu cliente que vai ser a pessoa que eu vou cuidar durante 4 anos, se ele tem que esperar 4, 5 meses para fazer um exame de sangue e se tiver que pagar. E quando ele paga, Fábio, no município pequeno, nós temos uma relação muito direta com o comércio. Quando nós hoje é preciso que uma pessoa pague um ultrassom, vir a Camaquã pagar esse ultrassom, que é uma realidade que está posta, nós estamos tirando o valor do ultrassom do nosso comércio. O poder aquisitivo diminui dele. Sim. Então nós temos uma preocupação muito clara hoje com a situação, essa pontualidade em Cristal, que é quem está sendo atendido por Cristal hoje, encontra um déficit muito grande nessas áreas. A questão de medicação, a questão dos exames laboratoriais, a questão dos próprios atendimentos de exames futuros. Então, essas falas eu tenho me comprometido com a comunidade. Nós vamos tratar essas prioridades como prioridade, porque assim será o meu termômetro vai ser o usuário do SUS. Qual é o compromisso hoje financeiro da Prefeitura com folha de pagamento no orçamento? Hoje nós temos estamos no teto, né? No teto nós alcançamos os tetos ali, a folha. E uma das coisas importantes quando se fala em folha de pagamento, sabe, aqui eu quero usar o teu gancho para falar. Nós temos hoje no Cristal 2 modelos, tá, de contratações mais específicos, tá? Sim. As contratações dos funcionários que são de carreira, as contratações de CC, mas também temos os modelos de terceirização, através dos convênios com o hospital, que esses não entram como folha de pagamento. Hoje, os convênios que estão feitos, que é via hoje o hospital que presta serviço na saúde, que nós estamos falando, ele te dá uma condição de não, digamos assim, enforcar o limite de contratação com o funcionário. Mas são serviços prestados, né, por cristalenses, que é feito um processo e que deveria ter sido feito um processo seletivo. Então, hoje nós temos um número suficiente de funcionários. Hoje, a falta de funcionário não existe em Cristal. Hoje não existe falta. Assim como também, em nenhum momento eu tenho falado da falta de qualidade dos profissionais.
Eu tenho sim falado de uma forma de gestão, de uma organização de gestão dos funcionários. Porque hoje nós temos em Cristal um número suficiente de funcionários públicos para atender a comunidade na área da saúde. O que tu acha da terceirização do serviço? É uma boa ou uma ruim? É uma boa desde que seja feita com responsabilidade, né? A terceirização do serviço ela veio para suprir uma necessidade dos municípios. Mas a forma como ela é conduzida, ela pode ser, em vez de ser um benefício, ser um malefício para o município. Por que eu estou falando isso? Porque a terceirização ela tem que passar por um processo seletivo. Eu defendo e vou defender sempre que a terceirização precisa ser processo seletivo. Não pode ser só por ser uma terceirização, por um acordo com a empresa, você passar por ser um processo seletivo para quê? Para usar a terceirização para colocar pessoas que fizeram política. Esse é um dos problemas que nós enfrentamos hoje, Fábio. Há pessoas que estão mesmo num processo que dentro de uma terceirizada que têm lado político, que foram com promessas políticas. E isso, infelizmente, muitas das vezes, e eu estou falando porque a comunidade também entende, compromete sim a qualificação do serviço. A retenção de jovens, estudantes, jovens no município do Cristal, o que tu acha que pode ser feito para tentar reter a questão de emprego, geração de novos negócios, como também a questão da educação? Como é que tu está vendo e como tu pretende mudar ou permanecer? 2 pontos importantes, tá? Geração de emprego e renda, nós vamos criar, está no plano de governo, um centro de apoio à geração de renda, tá? Que vai dar uma condição daquele jovem que quer se qualificar. O jovem hoje que quiser entrar no mercado de trabalho, ele vai ter um apoio da prefeitura através de curso, através de uma organização muito específica sobre isso, preparando o jovem, mas também com isso vai ser um local onde nós vamos entender a necessidade de quem gera emprego no Cristal. Esse centro de apoio de geração e renda, ele vai trabalhar exclusivamente com o jovem que está querendo entrar no mercado e também com o gerador de emprego dentro de Cristal. Somado a isso, nós vamos incrementar dentro de Cristal um projeto que tem dado muito certo, principalmente nos municípios da Serra, que se chama o Fundo Garantidor. Esse fundo, Fábio, ele contempla, a prefeitura vai contemplar os pequenos empresários, os microempresários e também os empresários, os MEIs também, de Cristal que queiram investir no seu negócio. Entendi. Como funciona o fundo? Nós captamos 10 por 1, nós captamos através de emenda parlamentar, de emenda especial, de recurso livre. Nesse fundo nós depositamos, por exemplo, R$100 mil. Os investidores que estão ligados, o grupo de investidores ligado ao governo federal, a bancos privados, né, cooperativas, sim, eles colocam 10 vezes a mais e isso dá uma condição daquele empresário do MEI, do micro, que não tem garantia de incentivar o seu pequeno comércio, ele vai ter então uma condição de acessar esse recurso e o fundo faz a garantia. Esse tem sido uma grande proposta para quê? Para valorizar o comércio de Cristal. Porque hoje o que eu tenho posto em Cristal, antes de eu poder falar em trazer empresa de fora, eu tenho que cuidar e valorizar o nosso comércio local, porque é ele que gera renda e gera emprego em Cristal. Bom, falando nisso, eu quero falar sobre eventos, turismo, outras coisas mais que tem em Cristal. Como pretende, em matéria de ações, de movimento, de festas e também de turismo, agitar o Cristal? Nós vamos trabalhar assim, de uma forma muito organizada, ouvindo a comunidade. Eu tenho dito, principalmente, vou dar um exemplo claro, que são as atividades que nós temos na nossa praça. Hoje nós temos o centro de eventos, temos o balneário. Por exemplo, o balneário, esses eventos históricos de Cristal que sempre estiveram, nós vamos manter como todos os prefeitos manteram, de uma forma muito responsável e com muita dedicação. Porém, nós vamos trabalhar com a comunidade, nós precisamos que a comunidade entenda que a prefeitura ela tem que ser um promotor de eventos, do turismo, um promotor, como tu usaste. O agito de Cristal ele passa pela prefeitura. A prefeitura precisa entender o papel dela, de que não só na questão de organização de eventos, mas que ela dê a condição da comunidade em todos os seus eixos, em todas as suas referências, em todos os seus nichos, poderem ter na prefeitura o apoio. Temos hoje em Cristal as igrejas evangélicas que precisam ser apoiadas nos seus eventos. Nós temos hoje em Cristal as organizações, as associações que precisam ser apoiadas em eventos, na praça. Temos hoje a banda municipal que precisa ser incentivada. Existe historicamente, Fábio, dentro de Cristal, né, muitas questões relacionadas a eventos que nós vamos resgatar. Como vai resgatar, Davi? Nós vamos resgatar abrindo a possibilidade de diálogo. Eu não quero ser o prefeito que vai organizar os eventos somente. Eu quero ser o prefeito que vai ouvir
as pessoas. Por exemplo, você jovem que tem uma banda, como nós temos muitos músicos em Cristal, e que falta a oportunidade de você se apresentar, ser apresentado na nossa praça e nossos eventos. Nós vamos dar ouvido, nós vamos te ouvir e nós vamos dar condições para que você possa ocupar o espaço público com o nosso apoio e desenvolver o teu trabalho. Qual é o trabalho da prefeitura na casa do Bento Gonçalves? Ali é uma área estadual, né, Fábio? Sim, então, mas como a prefeitura... Exatamente. Eu ia dizer, a prefeitura ela entra como incentivadora, mas também, tendo dentro do nosso município, né, uma obra tão importante, histórica, nós também temos que ser parceiro para desfrutarmos daquele espaço. Nós temos uma ideia muito clara que o município de Cristal precisa desfrutar daquele espaço, usar aquele espaço para atividades com muita responsabilidade, de acordo com a parceria do governo do estado, mas é um espaço que está dentro do nosso município. E nós precisamos utilizar isso para, inclusive, para turismo, mas também para incentivo local. É, exatamente sobre isso. É uma coisa importante. E eu acho que disseste bem. Aproveitar o que é do Cristal. Com certeza. O Parque Bento Gonçalves é do estado, mas é nosso também. Amigo Davi, tu tem aí 20 segundos para te despedir e pedir o voto. Meus queridos cristalenses que estão me ouvindo neste momento, né, agradecendo esta oportunidade, essa importante oportunidade que eu tenho de chegar na tua casa através das nossas palavras que geram confiança e credibilidade a todos que acreditam na nossa proposta. Estou pedindo uma oportunidade para que o Davi e a Thelma tenham, sim, a partir de 1º de janeiro, uma chance de fazer a diferença em Cristal. Nós estamos propondo uma mudança no perfil de gestão, uma mudança no perfil de fazer a forma como vocês serão atendidos, porque nós acreditamos, sim, que é possível e é preciso que Cristal tenha muitas mudanças. E a mudança que hoje, nesse momento, é através do voto que você hoje tem e o voto que eu te peço com muita confiança e acreditando que você entende como eu, que o Davi e a Thelma serão capazes sim de mudar a história de Cristal através de muito trabalho. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela presença. Um grande abraço para todo o município do Cristal. Esse é Davi Gama de Oliveira, candidato Davi de Oliveira da Gama, candidato a prefeito do município do Cristal pelo PSB. Número 40, esteve batendo com papo nesta manhã de segunda-feira. Muito obrigado e um bom trabalho nas eleições, Davi. Obrigado, Fábio, pelo espaço. Abraço a todos, uma ótima semana.